perguntar uma coisa. Não tem aquele cara que tem um imóvel, o imóvel dele vai lá pra leilão, o cara vai lá e remata o próprio imóvel pra sacanear o leilão? Arrebenta todo? Não tem? Pá? Não, Tem isso, não tem isso. Também É se raro. existe alguma forma do cara evitar que o imóvel vá pro leilão. Só pagando. Só pagar. Não, assim, evitar que o imóvel vá para leilão, é que assim, evitar que vá para leilão, uma coisa o cara ele pode ter expedientes para atrasar o leilão, dificultar Sim. o leilão. Começar. Evitar que o imóvel vá a leilão, só pagando. Mas ele consegue ter expedientes ali de atrasar, que normalmente são fruto de uma falha de condução do processo que leva até o leilão. Seja o extra, seja o judicial. A 9.514, que é a lei de alienação fiduciária, e a 14.711, que é a lei, o marco de garantias que criou a hipoteca, quer dizer, que criou a execução extra da hipoteca, e que alterou a estrutura da hipoteca, elas dizem pra gente o seguinte: a única causa que pode fazer um leilão ser cancelado no extrajudicial é se houver uma falha de intimação, de comunicação do devedor. Eu não devo quanto estão me cobrando. Mas que absurdo. É injusto, é bem de família. Mas o preço tá vivo. Nada disso, pela lei, é capaz de afetar a rigidez do leilão. A única coisa é se houve uma falha de comunicação. Então, se não houver intimação para purga da mora, se não houver a comunicação da data do leilão, essas são as situações em que pode. Então, dito isso, no extrajudicial, o cara tem muito pouco que ele pode fazer extrajudicialmente. Judicialmente também, porque aí o Poder Judiciário dá muito pouca guarida para esse tipo de movimento. Então, a pergunta que eu até não soube formular a pergunta direito. Vamos lá, o cara tem um imóvel comprou um imóvel de 6 milhões, financiou esse imóvel, pagou 2, 3. Ele deixa ir para leilão de sacanagem, vai lá e arremata. Ele não pode fazer isso. Então, ele até pode arrematar, mas ele vai pagar mais caro do que se ele pagasse. porque ele paga a dívida. Tá. Ele vai pagar mais caro. Isso é uma estratégia vou dar uma idiota. pernada em mim mesmo. Vai dar uma pernada em si mesmo, exatamente. Entendi. A lei de alienação ela até dá algumas oportunidades. Você tem o direito de purgar. Se você não purgar, você pode pagar o débito. E se você não pagar o débito, você tem que pagar a dívida toda. Então, assim, o cara não consegue gerar uma autopernada. Sim, Ele não tem como fazer isso. Tipo uma jogada. Uma jogada, Ele não tem né? como. E na alienação fiduciária ele não pode alegar o bem de família. Na alienação fiduciária, ele a princípio não pode alegar o bem de família, porque é a própria garantia real do bem. Não tem como. Tem o que fazer. Assim, não tem como não. Cabeça de juiz, cabeça de juiz, ok, né? Então, feito esse cabeça de juiz, é muito raro que a gente veja esse tipo de tese funcionar. Porque senão o cara vai lá, né? Não, compra o primeiro imóvel. Só tem aquele. Sim. Não tinha o dinheiro, financiou. Sim. Aí ele deixa pra de própria pagar. dívida ele não pode alegar o bem de família. Aí, né? Aí vem o banco, executa, não, esse é meu bem de família porque eu não tenho onde morar. Mas você já não tinha. Mas é que isso acontece, assim, isso é uma crítica, não é uma crítica à magistratura, é uma crítica ao sistema propriamente dito. O juiz, né, o conhecimento dele, ele é horizontalizado. Sim. Ele tem que saber muito de muita coisa. Ele tem que saber pouco de muita coisa para ele ser um juiz. Especialmente juiz de comarca, de interior. Sim. Então aí, meu amigo, o cara é criminal, tudo, consumidor, clínica geral. tributário, tudo. A gente que é especializado, cartório e tal, a gente verticaliza o conhecimento, a gente mergulha naquele negócio, a gente domina tudo. Então, assim, eu tenho casos em que o juiz decidiu e tal, mas o juiz não conhecia a 9.514, ele não sabia que a 9.514 falava tal coisa. E você tem que embargar e apontar. Mas ele pode chamar o perito lá para ajudar ele. Ele chama? É comum? Tem uns que... Não sei, tem uns seria que... um perito, seria um assessor. Não sei. Um consultor. O ponto é, o juiz se depara com um caso que ele acha que domina a legislação, porque o ponto é esse, ele acha que sabe. Sim. Eu não acredito numa... Exato. Assim, eu não acredito numa aqui, irresponsabilidade do magistrado de que ele, não vou estudar e vou fazer. Sim. Não, o cara acha que sabe e julgou. Sim. Então, assim, só que ele não conhecia o que dizia a lei. Depois que você mostra o que diz a lei, fala, verdade, a lei diz isso. Tal. Às vezes não é um I tão fácil. Sim, às vezes é um I por meio de um você agravo de instrumento, mas ok, não é nem sempre esse I vem com essa facilidade, mas veio o I, solucionou o problema. Então, assim, a gente dizer que nunca vai acontecer é difícil, porque você pode se deparar com um cenário desse. Mas o hype do leilão, essas coisas, por um lado também é bom, porque os juízes estão ficando cada vez mais experientes com leilão, porque tem cada vez mais leilão acontecendo. Sim. E cada vez mais briga envolvendo leilão, mais discussão envolvendo leilão. Então, assim,
o cara não pode legalmente família, o cara tentar dar uma pernada nele mesmo é difícil. A fraude no leilão judicial é muito mais clara, porque o rol de quem pode participar do leilão ou não é um rol limitado. É isso que eu ia te perguntar agora. Quem pode participar? Vamos lá. No extrajudicial, em teoria, qualquer um capaz pode participar de leilão. Até o próprio devedor, ele pode participar do leilão, por mais que isso não faça muito sentido. No judicial, você tem a limitação dos representantes, tutor, curador, administradores e tal. Eles não podem participar de leilões das pessoas ou dos bens que eles estão cometidos, de alguma forma. Sim. O advogado da causa não pode fazer. Não pode participar. Todos os agentes da justiça que estejam naquela localidade ou cuja autoridade alcance aquela localidade também não podem participar. Mas é curioso que o executado pode. É o que você falou aí. Mesmo que não faça não há sentido. Uma vedação. Porque, assim, qual é a lógica do leilão judicial? Qual é a lógica de quase todo leilão, exceto aquele em que eu tomo a iniciativa de leiloar para extinguir um condomínio? A lógica é, eu tenho uma dívida, ela tem que ser paga. Da onde sai o dinheiro que paga essa dívida não é relevante, salvo o risco de fraude. Qual é o risco de fraude? Eu, advogado, sou advogado executado. Eu vou arrematar o imóvel do meu cliente? Eu estou desdiversando. Eu claramente estarei desdiversando em algum ponto. Ou então eu, exequente, vou arrematar o imóvel do executado? Claro, eu claramente vou estar desdiversando em algum nível. Não dá para funcionar dessa forma. O mandatário, um procurador pode arrematar o imóvel em leilão do cara que deu para ele o cuidado daquele imóvel? Não, porque ele vai estar tergiversando em algum nível. Ele que deixou aquele imóvel em leilão. Sim, com certeza. Mas então, essas são as limitações do judicial. Mas o próprio executado, se ele vai pagar a dívida, ok. A princípio, ok. A gente tem casos, assim, muito pontuais em que certas condutas do executado são vistas pelo Poder Judiciário como fraudulentas. Por exemplo, existe uma estratégia, um nome que se dá antigo de leilão, que são as lebres no leilão. O que é a lebre? A lebre é aquela pessoa que vai pro leilão para aumentar o lance. Sim, que dá o tiro. Fica dando tiro. Inclusive, eu tenho um caso engraçadíssimo de um cliente que mandou uma lebre para um leilão contra a minha orientação e teve que arrematar o próprio imóvel. Que foi... É um bem feito que... Tiro no pé. Um bem feito assim. Que maravilha. Mas o ponto tem casos em que certas condutas do executado na forma de participar do leilão podem ser vistas pelo judiciário e dizer, não, isso aqui tá esquisito, vamos revogar. Mas, via de regra, não há uma vedação. Então, quem pode participar do leilão extrajudicial? Todo mundo em tese. Todo mundo que é capaz. E no judicial, não. Eu vou ter a limitação dos mandatários, representantes, procuradores e os próprios agentes da justiça. Esses sim, porque não pode. E a gente tem cliente que é magistrado, a gente tem cliente então, que é isso que eu ia te perguntar, mas você tem? Temos. E é muito interessante, porque assim, a primeira pergunta que o cara faz é a seguinte, mas eu posso? É isso aí que eu vou. O que a gente sempre orienta? Olha, qual é... E aí vem um problema do Código de Processo Civil, entrando rapidinho no juridiquês. Ele fala assim, localidade e até onde se estende a sua autoridade. Até onde se estende a autoridade de um juiz estadual no estado do Rio de Janeiro? Cara, é o estado todo, não? Por incrível que se baseia pareça, na comarca. Por incrível que pareça, o que a gente tem observado assim da postura da corregedoria em lidar com isso é a comarca. Porque, de fato, ele não tem o poder de julgar na outra comarca em que ele não é o juiz titular. Então, o que a gente fala assim, cara, sai da comarca. No mínimo, sai da comarca. Mas a gente sempre tem uma predileção por outra esfera judicial ou extrajudicial. Então, por exemplo, eu tenho um juiz civil, arremata no trabalhista. Arremata na federal. Para não ter... Ficar ali, já conhece o fulano. Sabe por quê? O executado, ele vai usar qualquer argumento que ele puder. Se ele sacar que o cara é juiz de direito, ele vai levantar uma bandeira ele se valeu da posição. E não se vale, porque não adianta... Mas ele vai alegar, isso pode gerar uma dor de cabeça e tal, então a gente sempre dá essa orientação. Mas, em tese, essa ideia de localidade, extensão da autoridade, é a comarca, é onde o juiz está, de fato, situado e onde ele exerce a sua função. Fora disso, ele vai atuando. A gente tem um cliente que é magistrado, que arrematou, magistrado no Rio, arrematou imóvel em Búzios. Zero problema, judicial. O executado não alegou nada. O processo tinha até peculiaridade, executado revel, tinha umas outras coisinhas assim. Foi rápido, deu tudo certo. Mas assim, poderia gerar um problema? Talvez. Aí o cara não quer encheção de saco. Aí é aquela questão do custo emocional. Sim, emocional. Cara, não quero. Vamos outra oportunidade e tal. Mas assim, então só para fechar,
as limitações, elas são poucas. A grande maioria das pessoas que é capaz e que está na livre administração dos seus bens pode participar de leilões.